Vamos começar com esse homem aqui. Olá, Érica. Érica, isso. Bem-vinda. A gente tá falando agora de nobres doidos, tá, gente? Agora o negócio esquentou. Agora o negócio esquentou. Quem que é esse senhor, gente? Esse é o Sultão Mustafa. Ele governou o Império Otomano de 1592 a 1639. Ele assumiu o poder quando o irmão dele, o Ahmed I, morreu. Acreditam que ele endoideceu quando ele completou 14 anos, por quê? Porque desde o nascimento até ele completar 14 anos, ele foi trancado numa sala do Palácio Real sem nenhum contato humano, porque o Ahmed I tinha medo de perder o trono por mão. Meu Deus. Então, quando ele saiu, ele já não batia bem. Entretanto, ele, assim, em termos de loucuras de nobres, ele era considerado de boas, porque o que ele fazia era nomear pessoas aleatórias, servos ou camponeses, para cargos essenciais do governo, sem nenhum critério. Assim, então é você. Ele andava pela rua e escolhia. Além disso, quando ele não estava, né, andando por aí nomeando pessoas aleatórias, gerando empregos. Ele gostava de jogar objetos valiosos pela janela do palácio para assistir o povo brigando. Distribuição de renda. Entendeu? Tô assim, geração de emprego, distribuição de renda, tô vendo aí uma coisa se formar, tô vendo tô tentando passar um pano. Mas é que assim, se eu ficasse trancada 14 anos sem nenhum contato com outra pessoa, nossa. E de repente eu saio e falo, agora é você que manda em tudo isso aqui, eu acho que eu ia fazer muito pior. Gente, eu nunca fiquei trancada dentro de casa por anos, mas assim, se alguém me desse todo o poder, eu ia fazer pior também. Acho que ia fazer umas loucuras. Depois de ficar 14 anos presa. Claro. É tenso. E agora, a gente vai falar de mulheres, né? Porque eu acho que a gente precisa. Sim, gostamos. Ana da Rússia, gente. Ela foi czarina da Rússia entre 1693 e 1740. A Ana, como é que eu posso explicar? Ela também não era muito certa. É que, gente, é difícil comentar esses casos, porque a gente tá falando de caso, tipo, de 1600, 1700, essas pessoas não tinham diagnóstico, sabe? Não tinham Não, é difícil manual. falar. É por isso que a gente não pode diagnosticar. Mas doida não é um diagnóstico. Então você pode chamar alguém de doida, porque doida, do ponto de vista da medicina, da psiquiatria, não é um diagnóstico. Verdade. Doida. O que acontece? Ela era extremamente autoritária. O que até aí, né, enquanto eu tava lendo, eu pensei, ela ser autoritária, isso não quer dizer que ela seja louca. Tem um monte de homem que é autoritário que não é louco também. Mas é que assim, por um lado, ela era muito autoritária e muito poderosa. E por outro, ela gostava muito de judiar de nobres. Tipo, ela era um pouco sádica. E um dos exemplos mais famosos da loucura dela foi ela ter obrigado um dos príncipes russos a se casar com a serva dela. Só que esse casamento tinha que acontecer de um jeito peculiar. Os noivos tinham que usar roupas de palhaço e o casamento foi feito em um castelo de gelo. Ela mandou construir um castelo de gelo no inverno russo, vestiu os dois de palhaço e obrigou eles não só a se casarem no castelo de gelo, como a passar a primeira noite dentro daquele castelo. Eles quase morreram de frio. Gente, a falta do que fazer dessa gente é uma coisa que não é à toa que na França o povo, os reis, né? Porque, mano, essa gente é muito inútil. É um povo muito inútil. Isso daí não é doida. Isso daí é... Eu não sei o que é. Isso daí é uma coisa meio... Eu não sei, não tenho palavras. Como diria a Glória Pires, não posso opinar. O outro, gente, esses outros aqui eu não vou ter foto pra mostrar, tá? Porque a gente tem um limite de foto, mas na versão editada depois, que a gente vai editar por bloco e tal, eu vou colocar as fotos de todo mundo pra vocês verem.
Mas o segundo, e esses são mais antigos, realmente não vai ter muita ilustração boa também. Não tem quadros muito legais, assim. O outro que a gente vai falar é o Justino II, que ele governou o Império Bizantino de 520 a 578. Ele foi ficando doido ao longo da vida. Ele é meio diferente dos outros que, tipo, ou passaram 14 anos trancados, ou que já não era meio certo. Eu acho que a profissão enlouqueceu ele mesmo, sabe? Porque. A profissão de monarca? Porque ele era monarca do Império Bizantino e eles eram generais, né? Falam que ele enlouqueceu depois de perder muita guerra para os persas. Chegou uma hora que ele começou a ouvir vozes e a se esconder embaixo da cama. É que é difícil você só perder também, né? Não, eu não sei. Esse seria. Eu acho que esse seria o meu estilo de monarquia. As pessoas, nossa, o reino tá sendo atacado. Eu me escondo embaixo da cama. Falo, não, eu não aguento mais. E aí, ele tentou se acalmar, né? Ele pensou, mano, eu preciso sair daqui. Aí ele ordenou que tocassem instrumentos musicais calmos na presença dele em todo o palácio, 24 horas por dia. Nossa, que inferno. Não ajudou. E aí ele criou o hábito de começar a morder seus súditos aleatoriamente e violentamente. E esse hábito só parou quando ele foi deposto, quando ele se foi. Assim, eu quero ter um pouco de empatia, porque às vezes eu quero sair mordendo as pessoas na rua. Entendeu? Numa época de estresse, tipo, no ano passado. Ano passado, em novembro, dezembro, eu estava no ponto de sair mordendo as pessoas no trabalho. Mas ao mesmo tempo, como diria a Avril Lavigne, complicated. Complicated. O Reni, se o monarca fosse bom, a Inglaterra não teria até hoje. Pois é. Vamos falar. Erika, eu sendo uma ninguém, quero me esconder debaixo da cama por muito menos. Pois sim, é. todo dia. Não, é tenso. Mas é que, e eu fico pensando, Babies né, got rabies. No more maybes. No more maybes, babies got rabies. Eu acho que deve ter sido algum tipo de estresse pós-traumático, alguma coisa assim. Deve ter sido alguma coisa, gente, isso não é normal. Não é. Mas assim, a gente sabe que eles tinham uns casos de gente que era descompensada desde o início, né? Não foi o caso dele. Aparentemente, a princípio, ele era normal, relativamente normal. Né? Enfim. Outro, gente. Carlos VI, o louco. Esse entra nas duas, né? Esse entra nos nomes bizarros e nos nobres doidos. E por que ele tem esse nome, Renata? Então, gente, ele governou a França por bastante tempo, numa época em que as condições políticas e econômicas da França tinham melhorado muito. Então, ele era um rei muito popular. Até então, ele não era o Carlos VI louco. Ele virou o Carlos VI louco em 1392, a caminho da Bretanha com o exército dele, quando a gente não sabe por quê, mas ele teve um surto, matou 4 cavaleiros e quase matou o irmão dele, o Louis de Orleans. Desde então, a partir desse ataque, o quadro de insanidade dele só piorou. Chegou determinado momento em que ele não lembrava mais de quem ele era e ele começou a ter surtos em que ele só corria desesperadamente pelos corredores do castelo, como se ele não soubesse onde ele estava e precisasse fugir dali. O surto da loucura dele foi em certa ocasião quando ele se convenceu de que ele era feito de vidro, tendo permanecido imóvel por diversas horas devido ao medo de se quebrar. Gente, coitado, eu comecei zoando, mas eu fiquei com dó. Porque aparentemente o negócio era muito feio com ele. E tem uma doença, né, que é um transtorno que eles falam que é derivado da esquizofrenia, em que a pessoa acredita que ela é meio que um transtorno derivado do que o Vampiro de Sacramento tinha. A gente precisa muito fazer esse caso. Que você acredita ou que você tá morto, ou que você é feito de um outro material, e que aí você fica angustiado porque você tem medo de quebrar. É alguma coisa do seu cérebro que
que para de tipo, do sangue vir. claramente deu pra ver que o ataque que ele cometeu não foi uma coisa sádica, planejada, uma coisa de vingança, foi realmente um surto. E tanto que, dá pra ver eu não sei com quem que eu estava falando isso? Não lembro, mas, dá pra ver muito bem quando é uma coisa performática e quando não é. Quando a pessoa faz coisas que vão contra ela mesmo, que são um problema para ela, que prejudicam ela mesma, daí é que você vê que a pessoa não tá fingindo loucura, que ela realmente tá com um problema sério. Ela não estava fingindo loucura para falar: "Ai, nossa, cometi o crime porque fiquei louca". Não, ela tá com um problema sério, porque ele se prejudicou fazendo isso. Não, e pelo que a gente sabe em relação da questão da monarquia da monarquia europeia, deles casarem entre eles, e que a gente sabe que a esquizofrenia tem um componente genético muito sério. Ele teve esse primeiro surto com 19 anos. Eu acredito sim que ele tinha uma mas é aquilo, a gente não pode diagnosticar, né, na época ele só era conhecido como o rei louco, mas Uhum. eu realmente acredito que nesse caso era uma questão de saúde mental mesmo, não dá pra saber, né. Ah. E, gente, pra encerrar, eu achei legal encerrar com uma coisinha mais perto da gente, que é eu achei um perfil, uma matéria, e eu quero deixar muito claro que isso não sou eu dando a minha opinião, por isso que eu quis trazer o artigo. É um Tá. artigo da Vortex Mag, que é portuguesa, que faz um perfil do Dom João V. Sabe o Dom João de Portugal? Sim. Então, eu sei que a gente tem vários ouvintes de Portugal, eu quero deixar muito claro que isso não sou eu falando, eu vou ler um artigo histórico, tá, da seção de história da revista, uma revista portuguesa, então tá, não sou eu dizendo. Né, não temos nada contra a Guiana, gente, pelo amor de Deus. Não, longe de nós. Não, a gente adora, gente, mas É. fala. É que o nome da matéria, Dom João V, um rei obcecado por freiras e viciado em afrodisíacos. Ah, por freiras, mas diga. É. Dom João V foi um Peculiar, dos é um gosto peculiar. é. Dom João V foi um dos monarcas mais poderosos de toda a história, mas ao que parece, Madre Paula era quem o encantava. Descubra sua história. Eu quero saber quem é essa Madre Paula. Pois é. Chamado de O Magnânimo ou o Rei Sol português. Dom João V também ficou conhecido como o Freirático. Oi, gente, desculpa, antes de eu continuar, deixa eu falar. Grazi, a gente não tá acabando ainda não, essa é só minha parte de Nobres Doidos. A Nath ainda vai contar uma história de Epstein, vai ter um monte de coisa. Vai ter várias coisas Essa ainda, gente, tem só mais vai 1 hora pelo menos, relaxa. Isso, só vai acabar a sessão Nobres Malucos, tá, gente? Só pra gente, Eu né. quero só fazer um comentário também, aproveitando que a gente parou, que o Thomas falou que a Nath tem uma super cara de Paola Bracho, e eu achei maravilhoso. Esse foi o melhor elogio que eu já recebi na minha vida. Ai, eu adoro. Paola E ele Bracho, falou gente. também que que a Renata tá na skin carnaval chique, parece uma vampira rica. Parece Ai, mesmo. obrigada. Eu queria Beijos, parecer Thomas, uma nobre obrigada pelo maluca. elogio. Obrigada pelo elogio, adorei. Obrigada. Me sentindo. Não, 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 calma, ó, a Malu Pamplona, Hum. Eu morro de medo de falar que nem da Marisitão e falar o nome de alguém errado. Ai, Obrigada, Marisitão. Margarida. Marisitão. Mas voltando, vamos entender então. Cadê? Aqui. Chamado de O Magnânimo ou Rei Sol português, o Dom João Hum. V também ficou conhecido como o Freirático. Por causa da mania por freiras. Hum. O primeiro tá em português de Portugal, tá, gente? É de uma revista portuguesa. Ainda fala o primeiro cognome, o primeiro apelido. Deveu-se a sua generosidade em abrir mão, gastando fortunas a engrandecer a coroa e a satisfazer os seus caprichos pessoais, em abrir a mão, tá? Então ele era mão aberta. Ainda hoje são célebres os gastos que teve com a construção do convento de Mafra e do aqueduto das Águas Livres, bem como os gastos na Guerra de Sucessão da Espanha, na Batalha do Cabo, tá.
O luxo em que vivia e sua educação deu origem ao apelido, né, o Rei Sol Português, sendo que o rei era um homem culto, letrado, falava diversas línguas e tal. Mas de onde virá o nome Frei Irático? A verdade é que o monarca perdia a cabeça por todas as mulheres, mas tinha uma particular afeição a freiras. Sendo que naquela época, isso eu não sabia, isso foi uma novidade para mim. A vocação não era a principal razão para as mulheres irem ao convento. Não, isso eu sabia, mas é isso que eu não sabia. Era de bom tom na época fazer visitas sociais a conventos, sendo que esses convívios levavam muitas vezes a relacionamentos amorosos que eram tolerados desde que se mantivessem discretos. Era frequente isso eu tô lendo o artigo, gente, eu fiquei chocada. Eu não sabia. Assim? Era frequente um nobre ter a sua freira no convento. Gente, o nome disso não é convento. Então. O nome disso é outra coisa. Então. Eita. Era frequente um nobre ter a sua freira no convento. Eu vou depois colocar no link da live esses artigos para quem quiser ler, tá, gente? Ter a sua freira no convento, onde se trocavam presentes, como poemas, como poemas por doces conventuais. Então eles davam um poema e ela dava um doce. E onde as celas das freiras se tornavam ninho de amor. E Jesus só olhando, tu não era minha noiva, louca? Jesus, tu não era minha noiva, tu não tinha prometido tua vida para mim? Que negócio é esse? O exagero dessas práticas foi denunciado por moralistas e libertinos, os dois, tornando-se um escândalo na época. Apesar de tudo, isso não impedia Dom João V e os demais nobres de frequentar conventos como o de Odivelas, onde se encontrava com a sua mais célebre amante, a Madre Paula. Eita. Não se sabe muito bem como se conheceram, mas da relação entre ambos nasceu Dom José de Bragança, que chegou a ser inquisidor-mor. Então, assim, o cara que mandava a galera queimar na Inquisição era filho do rei com a Madre Paula. O rei gastou uma fortuna para transformar uma modesta cela de convento nos aposentos de Madre Paula, dignos de uma rainha. Mandou também construir o Palácio Pimenta, onde hoje se encontra instalado o Museu da cidade de Lisboa para essa mesma amante. Ele mandou construir um palácio. Madre Paula? Eita, Jesus perdeu essa. O luxo em que vivia Madre Paula Teresa da Silva, suas joias e roupas, era tamanho que impressionaram até o viajante suíço César de Saussure. O linguista, o Saussure. Que escreveu sobre o assunto no seu livro sobre a visita que fez em Portugal em 1730. Gente. Pois é. Mas a Madre Paula não era a única perdição do Dom João V. Ele também teve mais filhos ilegítimos e mais amantes, algumas delas também freiras. Ele teve o Dom Antônio, que para uns é filho de uma francesa desconhecida, mas para outros é filho da dona Luísa Inês Antônia Machado Monteiro. Ele não virou rei, não virou nada, mas ele virou cavaleiro da Ordem de Cristo. O Dom Gaspar, filho da religiosa Dona Madalena Máxima de Miranda, que virou bispo, e a Dona Maria Rita, filha da Dona Luísa Clara de Portugal, a Flor da Murta, que não foi reconhecida e virou freira. A Mônica tá on fire hoje. Ela tá only nuns. Only nuns. Meu Deus. A Mônica... Ai, gente, os católicos que me perdoem, tá? Ai, gente, eu te perdoo. Eu sou católica, gente. Fui batizada na igreja católica. Eu tenho lugar de fala. Eu estudei numa escola católica, meu ensino fundamental inteiro, gente. É que assim, eu não tinha ideia disso, é muito absurdo, né? Eu não tinha ideia, gente. Eu não tinha ideia que era... Eu não tinha ideia que era, tipo, socialmente aceito. Porque é como se fosse um... meninona. E era um convento, gente. Deus tá vendo isso aí que vocês estão fazendo. Então. Mas voltando a falar desse senhor, né?
A obsessão do Dom João V pelo sexo levou a usar afrodisíacos de forma descontrolada, apesar das recomendações contrárias de seus médicos. E foi esse abuso que acabou por minar sua saúde e apressar sua morte. Que aconteceu no dia 31 de julho de 150, após quase meio século de governo. Tá certo. Já a Madre Paula, ela sobreviveu, ela viveu mais 35 anos depois da morte dele, tendo sido sempre tratada com respeito e consideração. Hoje, o convento de Odivelas, ele foi transformado em colégio feminino, parece. Desculpa, Lid. Eu vi. Isso não... Isso a gente não pode falar, mas a gente concorda. Eu tô sendo quebrada pelo chat. Ai, gente. Gente, aliás, os nossos ouvintes, a gente fala assim, nossa, gente, não pode falar isso, será que é muito, né, é demais? Será que eu passei dos limites do humor? E o chat, não, o chat pegando fogo. Nossa, eu morro de medo mesmo. A gente não sabe quem tá vendo, né? É difícil falar dessas coisas, jogadinhas. Minha cara já tá doendo. A gente quer rir. É que tem coisa, gente, que é tão absurda, né? Você imagina assim, passa o rei. Imagina que eu tô lá, eu aqui, nobre e trevosa, tamo lá conversando, olhando. Passa o Dom João V e fala: olha lá o freireiro maneiro, olha lá o tarado das freiras. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Era uma festa. E aí tem gente que vem e fala, não, porque antigamente é que o mundo era direito. Sim, vamos voltar aos bons tempos, né? Quanto que foram esses bons tempos? Eu não sei, nunca estudei esses bons tempos. Tá aí os valores tradicionais, galera. Parabéns. É pra esse mundo que você quer que a gente volte, meu filho. Não quero, tenso, não. né? Não. Gente, olha as coisas que era normalizada, né? Pois é. Ainda é. Tudo é normalizado, gente. Quando você é um real, tudo é normalizado. Triste, as né? regras, elas só servem pra gente. Aqui é disturbação do idílio. Do idílio, é.